A polícia está investigando quem matou. Eu acho que quem matar é muito pouco para a gente falar na abertura dessa reportagem. Quem matou cruelmente, de forma covarde, o congolês Moisés Kabagambe. 8 pessoas já foram ouvidas na DH pela polícia. O dono do quiosque deve prestar depoimento ainda hoje e é um dos mais aguardados. Mas tem alguns pontos que ainda estão, não sei porquê, sem a gente saber. Jackson Silva. Quem era esse jovem sorridente que gostou do Brasil e já tinha até aderido um time carioca? Ele gostava muito de Flamengo. E a gente também nasceu no Congo, né? E lá também a gente jogava muita bola. Moisés Kabagambe, de 24 anos, deixou a África com a família para morar no Rio de Janeiro. Com apenas 11 anos de idade, foi o primeiro da família a vir para o Brasil. Aqui, ele começou a estudar e trabalhar. A gente veio aqui no Brasil para melhorar a vida, né? Para ter, primeiro, tranquilidade, saber que a gente está em segurança. Mas ele tinha um sonho, ser jogador de futebol. Ele fez até o teste. Ele fez teste em Madureira. E fez o teste também no outros times. Ele gostava muito de Bruno Henrique. Ele falava que o jeito que ele jogava é igual a ele, porque ele fazia muito gol de cabeça, sabia driblar também. E o sonho dele também era conhecer ele, entendeu? Mas ele não teve essa oportunidade. Moisés não terminou o ensino médio, já que precisava ajudar na alimentação da família. Ter dinheiro para comprar comida em casa. Essa era o maior sonho dele. Ele não queria muita coisa. Hoje pela manhã, a família foi novamente recebida pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. Os advogados vão cobrar explicações às autoridades do Rio. Os vídeos do quiosque mostram sem nenhuma dúvida quem foram as pessoas que agrediram o Moisés até a morte. Nós vamos cobrar não só do Ministério Público, que acompanhe essa investigação e que identifique, que responsabilize as pessoas que cometeram esse crime bárbaro. Segundo a família, ele trabalhava neste quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, e recebia diária. O dono do estabelecimento não teria pago o valor de 2 dias e Moisés foi cobrar. Pelo menos 5 homens teriam espancado a vítima até a morte. Na manhã desta terça-feira, o quiosque estava fechado. Agentes da Prefeitura do Rio estiveram no local para checar a documentação, mas não conseguiram falar com ninguém. O vereador Tarcísio Mota, do PSOL, enviou um ofício à Prefeitura do Rio e à Orla Rio, pedindo a cassação do funcionamento do quiosque. Pelo menos 8 pessoas já foram ouvidas pelos agentes da Delegacia de Homicídios. O dono do estabelecimento deve prestar depoimento ainda nesta terça-feira. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O prefeito da cidade, Eduardo Paes, e o governador Cláudio Castro se pronunciaram nas redes sociais. Castro se comprometeu a prender os criminosos. O jovem foi enterrado no cemitério de Irajá no último domingo. Parentes e amigos estavam inconsoláveis. Ele trabalhava, a gente trabalha duro. Fugimos da África para ser escolhido aqui, recolhido no Brasil. O Brasil é uma mãe, abraça todo mundo. Ai, Brasil é uma mãe, segunda casa. É como que vai matar o irmão trabalhando? Justiça vai ter que ser feito. Para a família da vítima, só resta a dor. Ele sempre falava pra gente, pra mim, né, que a gente tem que ser muito trabalhador pra nossa mãe, porque a nossa mãe precisa da gente. Ver minha mãe nessa situação também é muito difícil pra mim. Eu falo assim, mas por dentro tá sangrando. Eu falei que eu ia tentar ser calma. Eu nem vou ficar em pé, porque quando eu fico em pé, eu, tenho uma postura de gritar, falar mais alto. E eu gostaria muito que vocês me ouvissem na câmera 3 desse estúdio que a gente está. O Brasil não é uma mãe. Parem de romantizar coisas que não acontecem. O Brasil se tornou
uma grande... A palavra mãe não se cabe a um país onde os seus próprios filhos são mortos, espancados por cor da própria pele, sim, por segregação social, sim, por homofobia, sim, por questões religiosas, sim. Você imagina o que acontece com um refugiado no Brasil? Dá para imaginar? Não, a gente vai citar. No quiosque onde Moisés trabalhavam outros brasileiros que também ganhavam muito pouco em sua diária, segundo testemunhas e pessoas que eu, Isabelle Benito, como jornalista, ouvi. Ganhavam R$50. Eu, Isabelle Benito, trabalho com informações que apuro. E eu conversei com uma pessoa em que falou, Isabelle, todo brasileiro ali ganhava R$50 para trabalhar o dia todo. Num país de desempregados, sem perspectivas, parem de se enganar. Mas ele não. Ele tinha que pedir muito para ganhar. Às vezes ele ganhava, às vezes ele não ganhava. Ele era tratado como o quê, então? Como escravo. Um país que se diz mãe, receptivo, mãe aberta, braços abertos, ele escraviza o outro? Não, ele não escraviza o outro. Já vou, Humberto, eu já vou, só quero falar aqui. E vou falar aqui que a gente, como todo mundo, pecou. Quem dá dedo na cara tem que aprender a se dar o dedo na cara. E foi esse programa, apresentado por mim, que deu voz e luz a esses congoleses, nessa entrevista que agora repercute em tudo quanto é lugar. Por quê? A história do negro sufocado dos Estados Unidos tem que reverberar e todo mundo tem que botar hashtag, subir e fazer o que pode. Mas por que você não viu a hashtag do congolês? Eu te falo, ele morre dia 24. Hoje, 1º de fevereiro. Muita gente só está sabendo dessa história agora. Muita gente, por mais que seja só para compartilhar aí na onda, vá, faça isso, por favor. Use o palco de outro, mas pelo menos compartilhe esse absurdo. As autoridades como toda, eu jogo a imprensa, jogo todo mundo. Não adianta vir falar para mim que fez alguma coisa não, porque até ontem quem explicou para eles aqui, quem que investigava, quem que recorria, foi esse programa. Com seus convidados, com Marcelo Carregosa e Denise Rivera, que explicaram para eles as coisas, porque eles não tinham nem informação. Porque eles não conseguiam nada. 24 morre. Diego San Germano, meu diretor, botou no Twitter explicando bem no beabá. Dia 29 a família protesta, num silêncio total, em que não é visto e ouvido por ninguém. Ninguém. Esse programa coloca, e hoje, uma repercussão. Onde a gente está falhando? Onde a gente está falhando, eu falo para vocês, a gente está falhando em algum lugar. Porque a gente tem que se indignar com qualquer coisa no mundo. Mas o que aconteceu aqui na Barra da Tijuca? Com uma descrição de um homem espancado por pedir o seu dinheiro, seja qual for. Com a descrição de que uma pessoa que até agora a gente não sabe o nome, e o próprio laudo com exclusividade desse programa aponta que tomou porrada pelas costas. Com uma descrição em que viram ele para ver se ele tem algum sinal de vida e continua a vida. Continua vendendo coco pela praia. Continua vendendo cerveja gelada para rico. Esse é o Brasil que é mãe? Ah, me desculpa. Para de discursinho, seja de qual for o lado. Como eu falei aqui, eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio porque quem vive, quem sofre, é quem me assiste, quem a gente vê. E que não ganha nada com essa desgraça, só ganha dor. Você imagina se isso acontece com um brasileiro? Você imagina o que acontece então com um refugiado nesse Brasil? Pátria amada? Mãe? Mãe de onde? Mãe de quem? Ao vivo, o Jackson Silva está agora na porta da OAB e tem mais informações pra gente, que depois dessa repercussão, graças a esse programa, não sei quem que viu essa história, então eu preciso dar, porque não fui eu, a gente precisa dar crédito pro jornalista que deu luz ao que precisa de holofote. A partir daí, as autoridades estão se mobilizando para a gente saber, não só o Caio que está na investigação, mas o apoio que essa família refugiada está recebendo. Boa tarde, Jackson. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Muito triste essa cena. A gente viu ontem a mãe chorando, desesperada. Hoje falamos novamente com a família. E o que mais me comoveu foi porque o irmão dele disse que todos os dias ele levantava cedo e beijava a mãe. Falava, mãe, eu vou trabalhar. O único objetivo dele era sustentar a família, ganhando diária de R$50. Mas no dia 24, ele não voltou para casa. 24 de janeiro, ele não voltou para casa. Infelizmente, a família está destruída. Então vamos falar com o doutor Rodrigo, que está tomando as providências junto lá com a delegacia
quais são as cobranças que o senhor está fazendo nesse momento, já que o senhor representa a família? Então, ontem, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, atendeu a família de Moise. Atendemos também representantes da comunidade congolesa aqui do Rio, né, para poder entender o que de fato aconteceu, o que a família sabia até então. Hoje, a gente vai estar indo na Delegacia de Homicídio da capital, tentar saber com quem está o caso, né, em que pé está o caso do Moise, né, e se colocar à disposição para acompanhar a família nesse momento, né. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj vai encaminhar a família aí para um atendimento psicossocial que o Estado não deu para essa família desde o primeiro momento, né. A família foi no local onde o Moise foi morto, não foi bem tratada por representante do Estado, foi na delegacia, não foi tratada bem por representante do Estado, foi no IML, não foi bem tratada por representante do Estado. E é isso, a família no primeiro momento achou até que os órgãos deles tinham sido subtraídos, porque ninguém teve a condição de chegar para a família e falar: olha só, isso é um procedimento normal, abrir o corpo inteiro. Essas marcas no rosto dele não é porque roubaram os olhos dele, foi porque ele tomou golpes de... Assassinado mesmo. Foi assassinado com golpe de bastão de beisebol no rosto. Então, nem esse carinho, esse acolhimento que o Estado deveria dar para essa família, né? Não dá para entender, até hoje, não ter um psicólogo, assistente social nos IMLs do Rio. Quanta gente sofre, né, e morre de forma brutal, seja na mão do tráfico, seja na mão de um ladrão, seja na mão da milícia, seja por conta do mal policial. Muita gente morre, chega no IML e tem que ser revitimizado, né? Porque a gente sabe que tem um perito lá trabalhando exaustamente, sabe que tem pouco pessoal, mas o Estado não garante um psicólogo assistente social para dar um primeiro atendimento para essa família. Né? Então... Isabela, doutor Rodrigo Mondego está à sua disposição. Doutor Rodrigo, nesse caso, eu vou concordar em parte tudo, mas acho que todo mundo falhou, a imprensa, a Comissão de Direito, não todos nós, eles ficaram abandonados, doutor Rodrigo. Eles ficaram abandonados, a gente tem que falar também quando a gente erra, né? É o Estado, sim, a gente sabe do Estado. A gente tá fazendo o quê para cobrar do Estado? Esse é psicólogo, esse não sei o quê. Todo mundo errou no caso deles. A gente não deu, ninguém falou sobre isso. Eu falo como imprensa, falo da Comissão dos Direitos Humanos, a gente tem que olhar um pro outro e falar: cara, a gente que tem, sabe, a gente que tem algum tipo, com muita humildade de poder, doutor Rodrigo sempre aparece nas reportagens, todos nós falhamos, todos nós. Essa história dos órgãos aí, eu expliquei para eles aqui, com a ajuda do delegado que comenta comigo e com a Denise Rivera, que é perita, que a gente explicou para eles ao vivo aqui, porque nem isso eles sabiam, que é como você explicou. E aí eles não têm a obrigação de saber, já estão desesperados, já vem de uma guerra onde as pessoas cortam a cabeça uma das outras. Diferente da minha história, do Rodrigo, cada um tem seus traumas, não conheço a história do Rodrigo, mas a gente não viu ninguém entrar na nossa casa, arrancar nossa cabeça, a gente teve que fugir do Brasil por causa disso. Então todo mundo falhou. É o Estado que não deu e a gente tem que aprender agora, diante dos casos, cobrar. Quem que cobra? Tem um psicólogo lá. Teve concurso da polícia aqui, os peritos ficam lá 30 mil horas abrindo, porque é morte em cima de morte, fazem plantão em cima de plantão. Mas quem que cobra? É a Comissão da Alerj? É a Comissão de Direitos da Amanda? Vamos lá, chama nós, que a gente ajuda vocês. Mas todo mundo, doutor Rodrigo, falhou, sabe? Essa história de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago. A gente deu voz ontem, e vou te falar, doutor Rodrigo, do fundo do meu coração, sabe por que ainda ganhou repercussão? Porque o primo dele gritava, e esse primo dele aí, ó, que tá na tela, gritava de desespero, porque, assim, nem a própria... Ontem a gente analisou aqui, nem o próprio genocídio, porque na África é conhecido na história. Ninguém conhece, porque parecem... isso é uma tristeza, pessoas invisíveis no mundo todo. E aí a gente fica com essa historinha romantizada de pátria amada, mãe aberta. Não! Falhamos como todos, como todos. Ele morreu dia 24. Dia 24. A gente está cobrando, ninguém vai atrapalhar a investigação. Tem imagem, tem que saber, tem que mostrar, mas tem que se responsabilizar. E não estou falando só de um assassinato, sabe, doutor Rodrigo? Eu não sei se você teve acesso ao primo que falou que viu, que na DH mostraram um vídeo para um primo. As pessoas, sabe, que não participaram de forma direta, mas ninguém fez nada para impedir a morte de um cara. Ninguém sacou uma arma e deu um tiro no peito dele e aí não tem o que fazer. Foi morto na porrada, doutor Rodrigo. Infelizmente, isso acontece diariamente no estado do Rio de Janeiro.
o respaldo, né, que a sociedade dá, aí a sociedade falhando como um todo, né, quando alguém é agredido, espancado, as pessoas no primeiro momento dizem, se está apanhando é porque mereceu, né? Tem um recorte racial, o racismo que existe, porque ao ter um negro apanhando na praia, alguém vai falar, ah não, deve ser ladrão, deve ser alguma coisa, e por isso está apanhando, porque respalda linchamento que existe na nossa sociedade, né? Então, a sociedade ela falha como um todo, quando não respeita, né, e defende a integridade da pessoa humana, que todo mundo tem que ser defendido, independente de quem seja, até porque a presunção de inocência, quando não é garantida, possibilita essa barbárie, possibilita a pessoa estar na praia tomando a cerveja, ver alguém espancado e essa pessoa morrer, independente de qualquer coisa, porque, teoricamente, ela fez alguma coisa para poder estar apanhando, né? E as pessoas, a gente recebeu a informação ontem que no último período, na praia, teve cerca de mais de 15 linchamentos de pessoas acusadas de estar cometendo algum crime. A gente não sabe se ela estava realmente cometendo algum crime ou estava só apenas sendo espancada por estar questionando receber uma diária, receber trabalhar, não aceitar estar em situação análoga à escravidão, porque quem trabalha e não recebe está em situação análoga à escravidão, né? E é isso. A sociedade inteira falha, Isabel. A sociedade inteira falha, né? Mas a gente vê muita gente que se coloca à disposição no primeiro momento. Muitas vezes aqui na Comissão de Direitos Humanos a gente não consegue dar conta da demanda. Esse caso, assim que chegou na gente, a gente fez a primeira providência, foi tentar receber a família e tentar ouvir a família, né? Mas infelizmente o Estado erra como um todo, a sociedade erra como um todo, né? E a gente tem que ter uma outra visão, principalmente de defesa da dignidade da pessoa humana, independente de quem seja. Porque quando você possibilita que um ladrão possa ser espancado na rua, você faz exatamente igual o cara que estava tomando a cerveja e viu o Moisés ser assassinado. Ô, doutor Rodrigo, não, Jackson, só um minuto, eu tenho que liberar, eu sei, mas eu vou só para não perder o gancho, e eu preciso aqui perguntar uma coisa pro doutor Rodrigo, que o seu próximo entrevistado não vai poder responder para mim. Só para eu não perder aqui, para a gente ver como que é esse Brasil, eu acho que posso tomar sovada até, mas estou pouco me importando. Doutor Rodrigo, me responde, quem é a ministra dos Direitos Humanos no Brasil? Ministra Damares. Ministra Damares. Ela falou sobre isso? Não falou sobre isso. Né? Foi visitar uma criança em que teve um problema cardíaco, que tinha tomado uma vacina, que foi provado que não foi por causa da vacina, e ela foi lá e, assim, de verdade, só para deixar vocês pensarem o que a gente tem que repensar, porque, assim, são órgãos importantes, são cargos importantes em que a gente precisa fazer o povo pensar da importância das suas instituições e cada uma sabendo, e eu estou aqui de verdade tentando entender se a ministra dos Direitos Humanos, porque se manifestou de alguma forma, de verdade, a gente está precisando entender, porque seria um momento, né, de uma pasta como essa, não é o ministro da Saúde, não é o ministro, né, Rodrigo, não é o ministro de qualquer outro lugar que vai fazer isso. Eu estava só curiosa para saber se a ministra dos Direitos Humanos já tinha se manifestado em relação a isso, porque isso também é um problema diplomático, né, Rodrigo? Isso também é um problema diplomático, a gente não pode esquecer. Rodrigo, obrigada pelas informações ao vivo aqui com a gente. Marcelo Carregosa, importante também falar para as pessoas, e a gente tem um trabalho muito importante disso, deixa com a polícia. Não foi divulgado o vídeo. Enquanto o vídeo não é divulgado, se tudo isso que está se tratando, está se relatando, e até em relação à morte dele, e o vídeo confirmar, é até muito seguro quem estiver envolvido procurar diretamente a autoridade policial, porque agora, e dependendo do conteúdo que a gente não viu, com a descrição, se ganhar repercussão para a própria integridade da pessoa, né? Exatamente. Nesse caso, eu vou ser bem sincero, eu estou até tranquilo, porque assim, é certeza que a DH vai dar uma pronta resposta de qualidade num tempo e rapidamente. Só que o que acontece? Quando você lida com homicídios, diferente de outras investigações, o que acontece? Quando eu faço uma operação de uma investigação, prender alguém, apreensão, eu tenho uma investigação que ninguém sabe o que aconteceu, e no dia que vai ter a prisão, tudo mais, todo mundo toma ciência do que aconteceu.
Quando tem um homicídio, é o contrário. Você começa com morto ali. Então o prazo já começa aquelas cobranças. E aí, já tem o autor, já tem o autor, já tem o autor. E essas cobranças são naturais. Só que a investigação tem um tempo dela. Não dá para correr, porque senão isso tem um custo depois no processo. Isso pode ser um risco. Agora, que tem que dar uma resposta, isso é óbvio. A DH tem plena ciência disso e todo mundo está muito confiante assim, em relação a isso. Você vê até o Dr. Rodrigo Mondego falando. A gente sabe que vai ser uma resposta rápida e uma resposta à altura. A gente não pode esquecer da brutalidade que foi isso. E você falou muito bem, e isso é sempre importante reprisar o que essas pessoas vieram, por que essas pessoas vieram para o Brasil. O Brasil, historicamente, sempre recebeu refugiados de guerra, seja libaneses, seja judeus fugidos do Holocausto, seja até bósnios que vieram. Só que o genocídio que a gente teve em Ruanda, a gente teve o nazismo, que é uma das maiores manchas da história da nossa humanidade moderna. E a gente teve esse genocídio em Ruanda que foi brutal, foi covarde, milhões de inocentes mortos e que não tem também, e não tem luz, como tem que ser dado, como é justamente dado o Holocausto, pela justamente a crueldade que foi feita. A gente não pode esquecer do nazismo, e teve até semana passada, né, eu acho que foi passado retrasado, que foi o dia para a gente relembrar disso. E o problema é que com o tempo as pessoas parecem que esquecem e começam a cometer os erros novamente do passado. Então sempre é importante relembrar. O nazismo é importante lembrar. E esse genocídio do Congo aconteceu quando eu estava vivo já, você estava vivo, Isabelle. Muitas pessoas estão assistindo, a maioria das pessoas que estão assistindo a gente estavam vivos nesse genocídio. Então, assim, não foi um fato praticado pelos nossos avós, bisavós, vivenciados pelos nossos avós, bisavós. Foi um fato presenciado por nós. E que não tem isso. Então a gente tem que entender que essas pessoas que estão no Brasil, elas precisam de proteção porque elas fugiram do pior da humanidade. Sim. Elas fugiram da barbaridade das barbaridades. Sim. Como os judeus que a gente recebeu no Brasil fugiram da barbaridade da barbaridade. O pior da humanidade essas pessoas presenciaram. Então a gente tem que dar essa proteção para elas. Então elas estarem aqui e morrerem de forma covarde, serem vítimas de um crime de covarde que foi morto a paulada, tem que ter uma resposta à altura. Em relação à investigação, sinceramente, vai ser uma resposta rápida. Conhecendo o trabalho da DH, como já trabalhei lá, eu sei da seriedade do pessoal da DH, da competência da DH Capital. Como ontem eu e a Denise falou, a DH Capital do Rio, a DH do Rio, né, o departamento é referência Brasil, porque a gente pega os homicídios muito complicados e a gente consegue resolver. Então, assim, vai ser uma resposta à altura. Agora, tem que ter um tempo. E, às vezes, esse tempo que precisa dar no homicídio, para as pessoas que estão de fora, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa lá dentro. Muita coisa está acontecendo lá dentro, mas tem que ter esse silêncio. E esse silêncio faz parte da investigação. Mas, sinceramente, calma, que eu acho que nos próximos dias a gente já vai ter uma resposta. Porque são assassinos. E esse caso tem que saber a motivação também, é muito importante, até por questão de justiça, saber por que ele foi morto. Assassinos diretos e indiretos, e fora a omissão que vai causar ainda um embrulho na gente. Carregue, segura aí. Eu vou para onde, Humberto, agora? Voltar com o Jackson? Jackson Silva tem mais um entrevistado para conversar com a gente aqui. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle, boa tarde mais uma vez. Você vai conhecer detalhes com o representante da Embaixada do Congo sobre como essa família foi recebida aqui e outros também que entram na Pátria Amada Brasil. Uma boa tarde para o senhor, muito obrigado pela sua participação. Qual é a posição da Embaixada sobre essa família? A Embaixada lamenta pelo caso, porque isso não é a primeira vez, é a quinta vez já. Temos o caso do estudante do PUC, Nursene Kini. Temos o caso do estudante congolês Jojo Onza, que foi morto também na mesma coisa. Temos o caso aqui do estudante Ari, que foi violentado na UF Niterói. Então, primeira coisa, de fato, que o Moisés ele foi o refugiado aqui, a embaixada não pode se comprometer assim diretamente. O único canal via de comunicação da embaixada é pela Itamaraty, pela voz diplomática. Isso a embaixada já enviou um ofício diretamente cobrando essa explicação de tudo que está acontecido em cima dos compatriotas congoleses aqui. Agora, no caso do Moisés, com o Estatuto do Refugiado, existe um órgão aqui internacional e nacional, no caso ACNUR, no caso do CONAI, junto com os direitos humanos, que ele pode se constituir como parte civil para poder cobrar isso na justiça brasileira. Isabelle, tem um detalhe, tá? Quando o Moisés, né, chegou aqui no Brasil,
Ele ficou na casa dele, foi na sua casa que ele ficou de início, né? Sim, ficou. Eu que recebi ele. Como é que foi isso, assim que ele chegou? Ele chegou, são 4 irmãos, a gente recebeu. E uma coisa que eu posso aqui pedir, a gente lamenta, o Brasil recebe refugiados, mas não pode só ficar no recebimento. Tem que acompanhar o refugiado, como que esse refugiado, depois de ter esse estatuto do refúgio, como que essa pessoa convive, como que essa pessoa é integrada dentro da sociedade brasileira. Será que está seguro? Onde ele está morando? Será que onde está morando tem segurança? Porque a pessoa, quando ele foge de uma insegurança no país dele, quando vem para cá, se encontra mais na outra insegurança, então fica difícil. Ou seja, a gente solamente porque o atendimento não pode só se limitar no estatuto de refúgio. A família dele, inclusive, Isabelle, paga aluguel na casa lá em Madureira, né? Sim, paga aluguel. Sim, paga de aluguel, fuga de aluguel. Isabelle, está à sua disposição. Eu vou agradecer muito. A gente aí falou sobre a questão diplomática, outros órgãos internacionais não só vão como devem entrar numa situação como essa. E como o representante do consulado falou, a gente está com um caso de repercussão extrema, mas outros casos já aconteceram aqui, é importante a gente falar sobre isso. Muito obrigada. Jackson, qualquer coisa eu aciono vocês aqui. Obrigada pela participação. A gente vai voltar agora lá com o Caio. O Caio tem mais informações, será, ô Humberto? Será que o Caio conseguiu falar com a irmã? Enquanto isso, eu quero a participação efetiva de vocês no Twitter. Mas você vê o tanto que as pessoas são doentes, ignorantes, no sentido de não querer entender, né? Um cara agora escreveu, que eu não vou dar o nome dele, você defendendo, estou defendendo assassino, seu idiota. É um idiota. Eu estou fazendo meu trabalho, eu já estou no nível dos meus 40. Vem aqui comigo, Humberto, Vitinho. Eu não estou defendendo assassino nenhum, estou falando para ninguém manchar a mão. A gente está falando de uma crueldade bárbara. Você acha que eu vou defender que se faça barbaridade também? Para, pensa, volta pra escola, lê bastante, que você vai entender a interpretação de texto, filho de Deus. Eu lá tô defendendo assassino, eu tô aqui querendo que assassino pague o que cumpre. Só que eu não vou aqui falar do absurdo que fizeram e eu defendo dentro da legalidade, seu idiota. Para, vai lá, xinga bastante, que eu não vou dar palco pra você.